Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre O Triste Fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. Bom, se você assistiu os meus vídeos anteriores, eu coloquei ali no comecinho do ano os 12 livros aí que eu teria por meta para ler no decorrer desse ano. E o Policarpo Quaresma estava nesses 12 livros. Nesse livro nós temos a história do Major Policarpo Quaresma. Ele era muito patriota, então ele amava tudo que dizia respeito ao Brasil e era contra tudo que fosse estrangeiro. Policarpo Quaresma vivia com a sua irmã, não era casado, não tinha filhos, e ele era funcionário público. Ele era subsecretário do ministro de guerra. Então ele vivia ali aquela vidinha dele, de ir pro trabalho, do trabalho para casa, andando lentamente. Vivia naquela vida dele, gostava muito de ler, gostava de tudo que se referia ao Brasil, estudava sobre a língua tupi, queria muito que a língua tupi-guarani fosse implantada como língua brasileira e não o português, defendia arduamente a cultura brasileira. Mas Policarpo Quaresma contratou um rapaz para ensinar ele a tocar violão, que era Ricardo Coração dos Outros, que tornou-se um grande amigo do Major. Então esse Ricardo ia lá, ajudava ele a tocar, ensinava ele a tocar, e ele tocava modinhas, e aí depois ele passou a tocar ali para algumas pessoas, vizinhos de Policarpo Quaresma. Então tinha Adelaide, que era irmã de Quaresma, que morava com ele, e tinha Anastácio, que também morava com ele, que era um criado da casa, ex-escravo. Então tinha o general Albernaz, que era vizinho de Quaresma, e sua esposa, Dona Maricota. E esse Ricardo, Coração dos Outros, foi lá para tocar no noivado, depois casamento, de uma das filhas desse general. Esse general mais tarde vai estar novamente ali em contato com o Policarpo Quaresma. Então esse general tinha várias filhas, tinha um filho também. Uma das filhas, a Ismênia, era a filha que tinha um longo noivado, que o noivo fazia odontologia, e na época a odontologia era um curso de menor tempo, não é que nem hoje, que leva 5 anos, né? Levava um período mais curto para se formar, mas esse rapaz já tinha se estendido bastante tempo no curso, e a moça toda vez estava falando para as pessoas que estava noiva, que ainda não tinha casado, nem marcado data, porque esperava que se o noivo terminasse o curso. O pai dela ajudava esse moço com os custos do curso, e mais pra frente teve outro desfecho, tanto com essa moça, um desfecho bem triste, como com essa situação ali do rapaz também. Outros personagens que têm ali contato com o Policarpo Quaresma é a Olga, que é sua afilhada, e o pai dela, que é o compadre dele, o Vicente Coleone, que no passado teve uma grande ajuda ali do Policarpo Quaresma. Ele que era imigrante de italiano, que tinha um comércio, que tinha falido, e Quaresma tinha ajudado ele, eles se tornaram muito amigos e até se tornaram ali compadres, né? Eram os que mais tinham contato com Policarpo. Policarpo Quaresma resolve enviar para a Câmara um requerimento sobre a língua brasileira não ser a portuguesa, que fosse implantado a língua tupi. E ele foi um motivo de muito sarro, muita chacota e tudo mais. E depois dessa situação, Policarpo Quaresma vai passar um período num sanatório. E nós temos uma outra parte agora do livro. Depois que ele sai desse sanatório, ele não mora mais no Rio de Janeiro. Então, ele resolve morar numa região a 2 horas do Rio, região chamada de Curuzu. E ele vai morar num sítio chamado Sítio do Sossego. Esse sítio tá super abandonado, não tem nada plantado, tá bagunçado, tá sujo, tá virado no que é aquilo. E Quaresma está lá para ter sossego, para ter um descanso, e resolve depositar todas as suas energias naquela terra. Ele acha que a agricultura pode vingar naquela região, e ele começa com afinco a trabalhar com aquilo, mesmo não sabendo mexer com a terra. Então ele, o Anastácio, depois outros empregados que se juntam ali, começa a fazer aquela terra se tornar produtiva. Então ele começa a plantar coisas, começa a cuidar de tudo aquilo, dos animais. Ele tem muita fé que tudo aquilo dê certo, ele é contra tudo quanto é fertilizante estrangeiro e coisas estrangeiras e coisas diferentes, porque ele acha que a terra brasileira é muito fértil. E ele começa a olhar que aquela região toda sofre, né? Então as pessoas não têm prosperidade nas suas terras também. E ele acha que é falta de vontade muitas vezes das pessoas, falta de alguém incentivar, de fazer alguma coisa diferente. Depois, quando começa a produzir um pouquinho de algumas frutas, ele tenta vender essas frutas, dá um pouco de dinheiro. A irmã dele, que vai junto com ele para esse sítio,
desestimula ele também de tudo aquilo, fala, olha, você tá investindo muito, não tá dando nenhum retorno, tudo isso. E ele começa a ver que tem questões políticas naquela região muito forte que acabam não deixando que essas pessoas prosperem e nem que aquela região toda prospere. Aí tem o Dr. Campos ali daquela região. O Dr. Campos é presidente da Câmara ali de Curuzu e quer porque quer que o Quaresma se envolva ali com a politicagem daquela região, quer que ele se envolva numa mesa ali e tal. E ele não quer, tenta se esquivar de tudo aquilo, começa a sofrer represárias daquele cara lá. E daí ele começa a querer cobrar imposto, começa a infernizar ali a vida do Quaresma. Depois de toda aquela situação, ele resolve então lutar de uma outra forma, literalmente. Ele se torna voluntário numa revolta armada e é relatado ali no livro O Governo do Marechal Floriano. E ele vai em busca de melhorias, ele acha que ele tem que lutar mesmo, e ele vai lá e faz todo um memorando, um documento falando para esse Marechal Floriano tudo que ele achava que tinha que ser melhorado. E ele começa a ver que aquele cara é um boçal, não tá muito aí com aquela situação toda que ele tá reivindicando, nem presta atenção. E ele vai às frentes daquelas revoltas armadas, Ricardo Coração dos Anjos dos outros vai para lá também. E assim, um adendo ali. Aquela parte que ele tá no sanatório, quem ainda vai visitar ele, quem ainda tem preocupação com ele é Ricardo Coração dos Outros, a Olga, sua filhada, que ainda vai visitar ele ali, o pai dela, as outras pessoas, os vizinhos ali que ele tem contato a princípio, falam que ele é um louco, desvairado e tal, e ninguém vai prestar nenhuma solidariedade com a situação dele. E mesmo mais pra frente no livro, quando ele tá numa situação bem complicada lá pro final, também ninguém tenta ajudar, ninguém ajuda, ninguém faz nada com a situação final dele, que lá no final está novamente a Olga e o Ricardo Coração dos Outros para tentar ajudar o Policarpo Quaresma no final derradeiro ali que tem do livro. Essa Olga também, né, relata essa situação dela ter noivado, casou com um médico e vive aquela vida dela ali que para ela não tem muita importância tudo aquilo, aquele casamento, aquele marido que incomoda e tudo. Então o livro também traz essas questões, tanto de política, questões políticas, o poder sobre as pessoas, dificuldades sociais vividas na época, o governo que não estava nem aí com a situação, o patriotismo dele, as lutas que ele tenta lutar e o poder que as pessoas têm perante aquelas situações, a questão da mulher diante da sociedade, de que a mulher tinha que casar e esse era o objetivo de vida dela desde a escola, que ela escuta que o objetivo dela é casar e ela não tem aquele desejo de trocar o casar para fazer outra coisa, porque a obrigação dela é somente isso. Tanto nós temos na personagem Ismênia como na Olga essa parte do casamento ser um fardo para ambas. Então Ismênia tem aquela situação que é relatado, desde a escola, tudo que a gente faz, tudo que a gente aprende é tudo em volta de um casamento, de acontecer um casamento. Então, falar para os outros que estou noiva, que vou casar, é toda uma convenção social a que eu tenho que me submeter. E que depois que ela se submeteu àquilo, que ela se acostumou àquilo, aconteceu uma situação que a levou a um destino bem trágico. E Olga, que também acha um fardo o casamento, que tá noiva, tá legal, não tá? Sim, está, vou falar que está, vou falar que não tá. É essa situação que a sociedade me impõe. Então eu estou com essa situação, mas não me agrada, né? Tudo leva a crer que ela queria fazer outras coisas, que ela pensa de uma maneira diferente. Então abordado nessa obra também essas questões aí da mulher diante da sociedade como objeto que tem que casar e é isso. E é triste quando essa parte final do personagem, que ele está lá naquela revolta armada, vendo tudo acontecer, vendo que as reivindicações que ele fez para o governo não adiantou nada, vendo que as coisas que ele acreditava não adiantou nada, e esse personagem chegar no final e pensar, poxa, que vida que eu tive, que vida que eu levei. Eu não vivi, eu não tive família, eu não tive esposa, eu não tive outros sonhos, eu amei tanto o meu país, eu pensava tanto no meu país e do que adiantou. Então foi muito melancólico essa parte de você chegar a essa conclusão com o personagem, que ele viveu um deslumbre, né? E o deslumbre dele, a fé dele e o amor dele que ele tinha ao país levou ele ao final que ele teve lá nos finalmente do livro mesmo.
E lá no final, quando ele precisa de ajuda, quando ele precisa que alguém faça alguma coisa por ele, as pessoas simplesmente viraram as costas, que ele era um doido mesmo e que não estavam nem aí, que não iriam ajudar. E aí lá no final ele só tem com quem contar, que é o Ricardo, coração dos outros, e com a Olga, que diante da situação que ela não pode muito fazer, ela ainda vai se solidarizar lá e tentar fazer alguma coisa pelo seu padrinho. Uma curiosidade sobre o livro é que em 1914, Lima Barreto foi parar num hospital psiquiátrico nacional, que depois de 5 anos ele voltou para esse hospital. Então, em 1914 ele foi para lá, em 1915 ele publicou O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Foi um autor que não tinha muito mérito na época, né, e hoje é considerado um grande autor brasileiro. Então, na época, Lima Barreto não tinha tanto mérito, tanto prestígio e tanta consideração. E esse mérito veio acontecer graças ao movimento modernista de 1922, que coincidiu com o ano de sua morte. Após sua morte ficaram alguns livros que seriam autobiográficos, onde ele colocou todas as suas decepções e amarguras foram documentadas nesses livros deixados aí pós-morte. Terminei a leitura então deste livro, espero que vocês continuem acompanhando, que eu consiga então a meta de ler os demais livros que eu coloquei, vou deixar linkado no final ou aqui em algum card esse vídeo que eu falo sobre os 12 livros para 2022. Aqui embaixo vai ficar o link de compra deste livro e eu espero que vocês se inscrevam no meu canal e compartilhem esse conteúdo. Até o próximo vídeo, tchau!